Oi, mãe. Oi, Joyce. Então, passou-se 10 dias e eu não fiz o capítulo 3. Falha minha. O que acontece? Se deixa um dia sem ler a escritura, acontece comigo. Se eu deixo um dia sem ler a escritura, aí deixo 2, 3, aí vai. Até pegar de novo o ritmo, então sempre é bom ler todos os dias, pegar um hábito. Então vamos lá, o capítulo 3 de 2º Nef no livro de Mórmon. Capítulo 3. José, no Egito, viu os nefitas em visão. Ele profetizou sobre Joseph Smith, o vidente, dos últimos dias. Sobre Moisés, que libertaria Israel, e sobre o aparecimento do livro de Mórmon, aproximadamente 588, 570 a.C. E agora falo a ti, José, meu filho, mais jovem. Nasceste no deserto de minhas aflições, sim, nos dias de minhas maiores angústias, tua mãe deu-te a luz. E se guardares os mandamentos do Santo de Israel, possa o Senhor também te consagrar nesta terra, que é uma terra muito preciosa para tua herança e herança de teus descendentes, juntamente com teus irmãos e para tua segurança para sempre. E agora, meu filho mais jovem, José, a quem eu trouxe do deserto de minhas aflições, que o Senhor te abençoe para sempre, pois teus descendentes não serão completamente destruídos, pois eis que tu és o fruto de meus lombos, e eu sou um descendente de José, que foi levado cativo para o Egito. E grandes cativos para o Egito. E grandes foram os convênios que o Senhor fez com José. Portanto, José verdadeiramente viu nossos dias e obteve a promessa do Senhor de que, do fruto de seus lombos, o Senhor Deus levantaria um ramo justo para a casa de Israel. Não o Messias, mas um ramo que seria arrancado. Portanto, José verdadeiramente viu nossos dias e obteve a promessa do Senhor de que do fruto de seus lombos o Senhor Deus levantaria um ramo justo para a casa de Israel. Não o Messias, mas um ramo que seria arrancado, e não obstante seria lembrado nos convênios do Senhor de que o Messias lhe seria manifestado nos últimos dias, com um espírito de poder, a fim de tirá-los das trevas para a luz, sim, das trevas ocultas e do cativeiro para a liberdade. Porque José verdadeiramente testificou, dizendo: O Senhor, meu Deus, levantará um vidente, que será um vidente escolhido para o fruto de meus lombos. Aqui está falando de 2 Josés nesse capítulo. O José do Egito, que foi vendido pelos irmãos, que foi pro Egito, né? E o José, filho de Leí, que nasceu no deserto.
quando ele fala que é fruto dos lombos dele e tal. Então não vamos confundir, ok? E aqui ele cita que José do Egito viu a descendência dele. Ele teve revelações do futuro, que um dos futuros é esse que ele está falando agora, que está se passando naquela época. No versículo 6 aqui. Porque José verdadeiramente testificou, dizendo: O Senhor, meu Deus, levantará um vidente, que será um vidente escolhido para o fruto de meus lombos. Sim, José verdadeiramente disse: Assim me diz o Senhor, um vidente escolhido levantarei, eu do fruto de teus lombos, e gozará de grandes grande estima entre o fruto de teus lombos. A ele ordenarei que faça um trabalho para seus irmãos, o fruto de teus lombos, que lhes será de grande benefício, levando-as a conhecer os convênios que fiz com teus pais. Agora entra o terceiro José aqui, que é Joseph Smith. O José do Egito recebeu a revelação de que iria ser levantado um vidente do fruto dos lombos dele, para ajudar os descendentes dele. Aqui, se eu não me engano, se trata exatamente de Joseph Smith. É a tradução de Joseph para o português é José. Smith é o sobrenome dele lá nos Estados Unidos. Versículo 8. E dar-lhe-ei o mandamento de não fazer qualquer outro trabalho, exceto que eu lhe ordenar, e faloei grande a meus olhos, porque fará o meu trabalho, e ele será grande como Moisés, o qual eu disse que suscitaria para vós, a fim de libertar meu povo, ó casa de Israel. E suscitarei Moisés para tirar teu povo da terra do Egito. Suscitarei, porém, um vidente do fruto de teus lombos, e a ele darei poder para revelar minha palavra à semente de teus lombos. Não somente para revelar minha palavra, diz o Senhor, mas para convencê-los de minha palavra, que já lhes terá sido declarada. Portanto, o fruto de teus lombos escreverá, e o fruto dos lombos de Judá escreverá. Portanto, o fruto de teus lombos escreverá. Aqui está falando do livro de Mórmon. E o fruto dos lombos de Judá escreverá. Essa parte da Bíblia. E aquilo que for escrito pelo fruto de teus lombos, e também o fruto de teus lombos, e também o que for escrito pelo fruto dos lombos de Judá serão unidos, confundindo falsas doutrinas e apaziguando contendas e estabelecendo paz entre o fruto de teus lombos e levando-os nos últimos dias a conhecerem seus pais e também meus convênios, diz o Senhor. Então, isso aqui está falando que a Bíblia e o livro de Mórmons serão juntos, revelando o Evangelho do Salvador. As duas escrituras, né? Uma escrita pela tribo de Judá e outra escrita pela tribo de Efraim, que é descendente de José do Egito, que foi traduzida por Joseph Smith. E aqui nesse versículo 12 nós podemos comparar, né,
com uma revelação que está em Ezequiel no capítulo 37, do versículo, acho que 29. No capítulo 37, que fala sobre que o Senhor manda construir. Bom, deixa eu ver como fala. Lá fala que serão escritos em tábuas. Uma vara de Judá e a outra. Vou ver se. Deixa eu ver aqui. Guia de estudos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem aqui de. Pera aí. Aqui. Ezequiel 37, 15, ó. E veio a minha palavra. Aqui, Ezequiel na Bíblia. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele por Judá e aos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele por José, a vara de Efraim, e de toda a casa de Israel, seus companheiros. Aqui, ó. E ajunta um ao outro, para que seja uma vara, e serão uma só vara na tua mão. E quando te falarem aos filhos do teu povo, dizendo: Porventura não nos declararás o que significam essas coisas? Então lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, seus companheiros, e ajuntarei a vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E as varas sobre as quais houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. Tá, aqui está falando justamente da Bíblia e o livro de Mórmon, porque um testifica do outro sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Então os dois juntos testificam sobre o Evangelho de Cristo, a restauração do Evangelho, toda a doutrina, os convênios que nós fazemos com o Salvador Jesus Cristo. Versículo 13. E da fraqueza será tornado forte, no dia em que minha obra começar entre todo o meu povo, para restaurar-te, ó casa de Israel, diz o Senhor. E assim profetizou José, dizendo: Eis que o Senhor abençoará esse vidente, e aqueles que procurarem destruí-lo serão confundidos, porque esta promessa que obtive do Senhor para o fruto de meus lombos será cumprida. Eis que estou certo do cumprimento dessa promessa. E seu nome será igual ao meu. E seu nome será igual ao meu, e será chamado pelo nome de seu pai. E ele será semelhante a mim, porque aquilo que o Senhor fizer através de sua mão, pelo poder do Senhor, levará meu povo à salvação. Aqui falando sobre José do Egito, ou Joseph Smith, né? Sim, desse modo profetizou José. Certo estou disto, como estou certo da promessa de Moisés, porque o Senhor me disse: preservarei tua semente para sempre. E o Senhor disse: suscitarei um Moisés, e dar-lhe-ei poder numa vara, e dar-lhe-ei habilidade para escrever. Contudo, não lhe soltarei a língua para que fale muito, porque não o farei poderoso no falar. Escrever-lhe-ei, porém, a minha lei pelo dedo de minha própria mão, e preparar-lhe-ei um porta-voz. E o Senhor também me disse:
Eu suscitarei um para o fruto de teus lombos, e para ele prepararei um porta-voz. E eis que eu o farei escrever o relato do fruto dos teus lombos para o fruto de teus lombos, e o porta-voz dos teus lombos anunciá-lo-á. E as palavras que ele irá escrever serão as palavras que eu, em minha sabedoria, julgar conveniente que cheguem ao fruto de teus lombos, e será como se o fruto de teus lombos lhes chamasse desde o pó, porque lhes conheço a fé. E clamarão desde o pó, sim, clamarão arrependimento a seus irmãos, até mesmo depois de muitas gerações se haverem passado. E acontecerá que seu clamor será ouvido, sim, de acordo com a simplicidade de suas palavras. Por causa de sua fé, suas palavras sairão de minha boca, para que seus irmãos, que são o fruto de seus lombos, e a fraqueza de suas palavras, eu darei força em sua fé, para que sejam lembrados os convênios que fiz com seus pais, com os teus pais. E agora eis que meu filho José, desse modo profetizou meu pai de antigamente. Portanto, por causa deste convênio és abençoado, porque tua semente não será destruída, pois darão ouvidos às palavras do livro. E levantar-se-á entre eles um poderoso que praticará o bem, tanto em palavras como em obras, sendo um instrumento nas mãos de Deus, com fé extraordinária para operar grandes milagres e fazer o que é grandioso aos olhos de Deus, a fim de levar minha restauração à casa de Israel e à semente de teus irmãos. E agora, bendito és tu, José, eis que tu és pequeno. Ouve, pois, as palavras de teu irmão Nefe, e ser-te-á feito de acordo com as palavras que proferi. Lembra-te das palavras de teu pai maribundo. Amém. Então imagina que Leí, já velhinho, como ele acabou de falar, teu pai maribundo, dando conselho a José, um filho dele, um dos caçulas que nasceu no deserto, falando sobre coisas grandiosas, né? Como ele é descendente de José do Egito, e José do Egito, pelo que eu entendi aqui, José do Egito, ele teve revelações. Leí, ele recebeu as placas que estavam na mão de Labão, que tinham escritos da descendência dele. Então acredito que José do Egito, escreveu algumas coisas nessas placas, né? Eu imagino isso. Então, Leí profetizando sobre as coisas futuras, sobre que o Senhor iria levantar um profeta da descendência deles, né? Que iria se chamar José também, que é o Joseph Smith. Joseph, a tradução é José para o português. A gente acostumou chamar de Joseph, mas o nome é José Smith mesmo para nós. E falando sobre as placas escritas pelas duas tribos, a tribo de Judá, que foi lá no Oriente Médio, que é a Bíblia, né? A descendência de Judá, escrevendo a Bíblia no Oriente Médio,
e também a descendência de José do Egito, que é a tribo de Efraim, escrevendo o livro de Mórmon, e que nós vimos também em Ezequiel, né? Capítulo 37, versículo 15 ao 20, falando sobre as tábuas, que refere-se também à escrita de Judá e de Efraim. Eu sei que essas coisas são realmente verdadeiras, que o livro de Mórmon e a Bíblia são sagrados, são escritos do Senhor, e os dois formam o Evangelho. Os dois testificam do Salvador Jesus Cristo, do Evangelho de Cristo, e de quão é sagrado essa obra, e se a gente seguir, se a gente ser obediente, sermos obedientes ao Evangelho do Salvador Jesus Cristo, realmente nós podemos herdar, nós podemos estar com o Pai Celestial e herdar a vida eterna, ter a vida eterna, né? Obter, conquistar a vida eterna. Eu deixo essas palavras em nome do Salvador e Redentor Jesus Cristo. Amém. E leio a Escritura em nome dele também.